Olá, galera! Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre polinômio. Bom, o que são os polinômios? Eles são expressões algébricas, ou seja, expressões que são formadas por números e por letras, onde os números nós chamamos de coeficientes e as letras de partes literais, da mesma forma que nós fazíamos lá nos monômios, certo? E as letras do polinômio, elas vão representar valores desconhecidos da expressão. Então, um valor que eu não sei quem é, eu represento pela variável. Aí, eu coloquei aí exemplos para vocês. Observe que, diferente dos monômios, nos polinômios, a gente vai poder encontrar adição e subtração, não apenas multiplicação, certo? Aí, temos aí o primeiro exemplo, 3ab mais 5, é um polinômio. A letra B, x cubo mais 4xy menos 2x quadrado y cubo. E na letra C, 25x quadrado menos 9y quadrado. Então, aí, observem que vocês podem ver que o polinômio ele é formado por vários monômios, né? Porque, separadamente, 3ab seria um monômio, 5 também seria um monômio. Só que aí eu tenho a adição de dois monômios e nisso resultou um polinômio. Da mesma forma, nos exemplos aí abaixo. Todos eles são somas e subtrações de monômios. Bom, monômio, binômio e trinômio. Os polinômios eles são formados por termos. E a única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Quando o polinômio, na verdade, possui um termo, ele é chamado de monômio, ou seja, o monômio também é um polinômio, mas como é um polinômio que apenas tem um termo, como a gente aprendeu na aula passada, o monômio ele não tem soma nem subtração, é formado por um termo só. Aí eu coloquei um exemplo aí para vocês, certo? Então, o monômio também é um polinômio, só que um polinômio de apenas um termo. Pelo nome já podemos saber, né? Binômios, então são polinômios que eles vão possuir dois monômios, ou seja, dois termos separados pela operação, que tanto pode ser soma como pode ser subtração. Aí temos 3x mais y, 3x é um monômio, y outro monômio. A soma desses dois monômios forma um binômio. Na letra B aí é a mesma coisa, 5ab mais 3cd quadrado. Temos a soma de dois monômios que forma também um binômio, que é um tipo de polinômio particular. E o trinômio, como o próprio nome já estava dizendo, vai ser a soma ou a subtração de três monômios, ou três termos dentro desse polinômio aí. Como, por exemplo, temos aí x quadrado, que é um monômio, mais 3x, que é outro monômio, mais 7, outro monômio. Então, essa adição aí é um polinômio que a gente chama de trinômio. Letra B é a mesma coisa, 3ab, que é um monômio, menos 4xy, que é outro monômio, menos 10y. Então, aí, as operações entre esses três monômios, nós temos um trinômio, porque são três. Então, monômio, um termo. Binômio, 2. E trinômio, 3. Mas todos aí são polinômios. Como é que a gente pode determinar o grau de um polinômio? Bom, o grau do polinômio ele vai ser dado pelos expoentes da parte literal. A gente já aprendeu lá quando a gente estudou monômio, que a parte literal é a parte, o quê? As variáveis, né? As letras. Então, para encontrar o grau de um polinômio, a gente deve somar os expoentes das letras que compõem cada termo. E a soma maior vai ser o grau do polinômio. Então, por exemplo, a gente tem aí 2x cubo mais y. Observe que no primeiro termo, o grau seria 3, não é isso? Porque é o expoente que está em x. E no segundo termo, 1. Porque y, quando não tem ninguém em cima dele, a gente sabe que é 1, né? Então, quem vai ser o grau do polinômio completo vai ser o maior termo. O maior termo é quem? 3 ou 1? 3. Então, o grau desse polinômio será 3. A mesma coisa aí no exemplo abaixo. 4x quadrado y. Observe, x está ao quadrado, y está elevado a 1. Então, o grau desse monômio aí é 3. No segundo, 8x cubo, y cubo. Então, 3 mais 3, o grau vai ser 6. Menos xy à quarta. 1 mais 4, 5. Então, a gente tem aí o primeiro monômio, grau 3, segundo monômio, grau 6 e o terceiro, grau 5. Mas, como a gente já viu, o grau do polinômio completo vai ser o grau maior. Quem é o grau maior? 6. Então, o grau desse polinômio é 6. Uma observação aí. O polinômio nulo vai ser aquele
que possui todos os coeficientes iguais a zero. Então, quando isso ocorre, o grau do polinômio não é definido. Então, se não tiver nenhuma variável, certo? Não tiver parte literal, só tiver o coeficiente, o grau do polinômio ele é nulo, não pode ser definido. Operações com polinômios. Então, a gente vai aprender aí como fazer as 4 operações primárias, que são adição, subtração, multiplicação e divisão. Para fazer a adição, a gente vai somar os coeficientes que têm termos semelhantes. A gente já estudou lá, quando a gente viu monômio, que termos semelhantes são aqueles termos que têm a parte literal igual, ou seja, as variáveis são iguais. Então, nós temos aí um exemplo. Menos 7x cubo mais 5x quadrado y menos xy mais 4y. Somado, o primeiro polinômio aí, né? Somado a outro polinômio, menos 2x quadrado y mais 8xy menos 7y. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer aí é tirar do parêntese fazendo o jogo de sinal, certo? O primeiro parêntese, como não tem nenhum sinal aí na frente, a gente retira todo mundo com sinal igual, certo? E o segundo, como é um mais que está na frente, então também vai vir com sinal igual. Só precisaria fazer o jogo de sinal aí se fosse um menos. Agora é só a gente se juntar os termos semelhantes. Quer ver? Vamos lá. Menos 7x cubo. Tem mais alguém aí com x cubo? Não, né? Então, menos 7x cubo a gente repete, porque não tem ninguém para fazer soma nem subtração, nada com ele, porque não tem ninguém mais com essa parte literal. Aí, vamos aí o próximo. Mais 5x quadrado y. Tem mais alguém que tá com essa parte literal x quadrado y? Tem, né? Que aí o menos 2x quadrado y. Então, a gente conserva a parte literal, continua x quadrado y. 5 menos 2, 3. Então, vai ficar mais 3x quadrado y. Aí, vamos para a próxima. O próximo é menos xy. Tem mais alguém com essa mesma parte literal? Temos, né? Que é o mais xy. Nós temos aí uma adição de sinais diferentes. Então, a gente conserva o sinal do maior e subtrai. Então, o sinal do maior é mais, porque 8 é maior do que 1. E 8 menos 1, 7. Então, vai ficar 7xy. E agora, mais 4y. Tem mais alguém que tem essa parte literal y? Tem, que é o menos 7y. Então, conserva também o sinal do maior, que é o do 7, negativo, e subtrai. 4 menos 7, 3. Aí, tá aí a resposta. Na subtração, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos pegar os dois polinômios e vamos botar dentro do parêntese. Só que na subtração vai precisar fazer o jogo de sinal quando for tirar aí do parêntese, certo? E for juntar os termos semelhantes. Então, veja aí, o primeiro parêntese, 4x quadrado menos xk mais 6k. Menos 3x menos 8k. Então, tirando o primeiro polinômio do parêntese, continua da mesma forma, porque não tem sinal nenhum na frente, então não vai mudar nada, não vai precisar de jogo de sinal. Mas aí, o segundo parêntese, quando a gente for tirar, o 3x, ele tá positivo. Fazendo o jogo de sinal com o negativo que tá do lado de fora, ele vai sair negativo, certo? Mesma coisa aí o 8. O 8, ele tá negativo. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar positivo. Então, fica a resposta. Agora, a gente só vai juntar os termos semelhantes, certo? Vai ficar 4x quadrado menos 8xk mais 14k. Na multiplicação de polinômios. Bom, para multiplicar o polinômio, a gente deve multiplicar termo a termo. Ou seja, fazer lá a distributiva direitinho, certo? Lembrando que na multiplicação não precisa a parte literal ela ser igual. Só vai precisar disso quando for em adição e subtração. Na adição e na subtração, se a parte literal não for igual, a gente não pode nem somar nem subtrair. Mas na multiplicação não tem problema multiplicar termos onde a parte literal é diferente, certo? Aí vamos lá. Como a gente vai fazer a distributiva, primeiro a gente vai pegar aí o primeiro parêntese, né? 3x quadrado. 3x quadrado multiplicar com o primeiro do segundo parêntese lá, menos 2x, que vai dar quanto? 3 vezes menos 2, menos 6. X quadrado vezes x, x cubo. Aí agora vamos multiplicar o mesmo 3x quadrado, mas agora pelo outro termo de lá, que é o mais 1. Então, 1 vezes 3, 3. E x quadrado não tem nenhuma parte literal lá para multiplicar, então conserva o x quadrado. Aí vamos agora para o menos 5. Menos 5x vezes menos 2x. Menos com menos, mais. 5 vezes 2,
10. X vezes x, x quadrado. Agora, o mesmo menos 5x, agora multiplicado pelo segundo termo, que é mais 1. Menos 5 vezes mais 1, menos 5. X é parte literal, mas o 1 não tem parte literal. Então, conserva o x, vai ficar menos 5x. Aí, vamos para o terceiro termo agora. 8 multiplica por menos 2x, que vai ficar menos 2 vezes 8, menos 16. Como não tem parte literal no 8, conserva o x que está lá no 2x, certo? E 8 agora multiplicado por 1, 8. Agora, a mesma coisa que a gente fez lá na adição e na subtração. Vamos juntar apenas os termos que estão semelhantes. Tem alguém aí com x cubo além do menos 6? Não, né? Então, a gente vai conservar o x cubo. X quadrado tem 3x quadrado e 10x quadrado somados. Então, vai ficar mais 13x quadrado. X também tem mais de um termo? Tem. O menos 5x e o menos 16x, que vai ficar menos 21x. E o 8, só tem ele, que não é um coeficiente sem parte literal, então a gente conserva. Então, tá aí a resposta. Certo? Agora, vamos à divisão de polinômios. Bom, na divisão de polinômios, nós vamos utilizar um método-chave. Primeiramente, a gente realiza a divisão entre os coeficientes numéricos e depois a divisão entre as potências de mesma base. Mas para isso, a gente vai conservar a base e subtrair os expoentes. Então, como é que a gente vai fazer? Nós temos aí a divisão. 3x cubo menos 14x quadrado mais 23x menos 10. Dividido por x quadrado menos 4x mais 5. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão observar primeiro o primeiro número que está lá no monômio, no polinômio, desculpa. 3x cubo, não é isso? Qual é o número que multiplicado pelo x quadrado, que é o primeiro número que está aí no dividindo, que vai dar 3x cubo? É 3x, não é isso? Então, vocês vão colocar 3x. Agora, é só realizar a multiplicação de 3x pelos três números que estão sendo dividindo aí. 3x vezes x quadrado menos 3x cubo. Aí, bota lá embaixo, tá vendo? Menos 3x cubo. 3x menos 4x vai ficar menos 12x. Então, vai para lá com o sinal trocado. Eu esqueci até de falar no primeiro aí. Quando o resultado dá aqui, o sinal vai para lá trocado. Aqui deu menos, vai para lá mais 12x quadrado. E agora, 3x mais 5 vai dar menos 15x. Por quê? Porque dá mais 15x a multiplicação, mas vem para cá com o sinal trocado. Lembrando que vocês devem botar x cubo embaixo de x cubo, x quadrado embaixo de x quadrado e x embaixo de x. Agora, vamos fazer as operações. 3x cubo menos 3x cubo vai a zero, né? Então, a gente pode cortar. Menos 14x quadrado mais 12x quadrado, conserva o sinal do maior e subtrai. Vai ficar 2x quadrado. Menos 2x quadrado porque conserva o sinal do maior. E mais 23x menos 15x, conserva o sinal do maior que é mais e subtrai. Mais 8x. E o menos 10, como não tem ninguém para fazer a operação com ele, só faz descer. De novo, agora a gente vai ter que descobrir quem é o número que multiplicado por x quadrado dá agora menos 2x quadrado. Vai ser quem? Menos 2, né? Quando a gente multiplicar menos 2 por x quadrado, vai ficar menos 2x quadrado. Então, a gente coloca lá. Agora, faz as multiplicações. Menos 2 vezes x quadrado vai dar menos x quadrado. Então, vem pra cá com o sinal trocado. Mais x quadrado. Menos 2 vezes menos 4x vai ficar mais 8x. Vai pra lá com o sinal inverso. Menos 8x. E menos 2 vezes mais 5 dá menos 10. Vem pra cá também com o sinal inverso, mais 10. Observe que 2x quadrado menos 2x quadrado vai a zero. Então, a gente já pode cortar. Mais x quadrado menos x quadrado também vai a zero. A gente pode cortar. Menos 10 com mais 10 também vai a zero. Então, conseguimos terminar a divisão. E a resposta da nossa divisão é 3x menos 2. E o resto, zero. Nossa divisão aí foi exata. Bom, agora que a gente já viu o que é um polinômio, como resolver e fazer as operações com os polinômios, aí eu trago uma atividade para vocês, certo? Na primeira questão, vocês vão dizer o nome de cada polinômio, de acordo com os termos, vocês vão dizer se é monômio, se é binômio, se é trinômio, certo? Na segunda, você vai escrever cada polinômio na forma reduzida. Para fazer isso, basta você fazer as operações entre aqueles que têm os termos semelhantes, ou seja, a parte literal é igual.
Então, vocês vão fazer essas operações aí. Terceira questão, ele pede para vocês escreverem um polinômio que corresponde aos itens aí. Na letra A, ele diz assim: a medida do perímetro de um quadrado com um lado de medida de 3x. Então, vocês vão pegar, pode até desenhar um quadrado para facilitar a vida de vocês, para vocês visualizarem. Vocês desenham um quadrado, aí ele diz que o lado é 3x. Como é um perímetro de um quadrado, é a soma de todos os lados. Aí vocês vão dizer qual é o polinômio, né, que vai dar no final, quando vocês resolverem esse perímetro. E na letra B, ele também pede a medida do perímetro agora de uma região retangular, onde as dimensões de comprimento é 2x e y. Então, vocês também, para facilitar a visualização, vocês podem desenhar um retângulo, aí botar que a altura é 2x, o comprimento é y, resolver a soma, porque o perímetro vai ser a soma de todos os lados, e achar o polinômio que vai dar como resposta, certo? Na quarta questão, indique o grau de cada polinômio. Então, eu expliquei para vocês lá como indicar o grau de cada polinômio. Vocês têm que primeiro, né, achar o grau de cada monômio em particular e depois, no final, o grau do polinômio vai ser o grau do monômio maior. Então, é isso que vocês vão fazer aí nessa questão. O quinto, na verdade, diz assim: em um clube de campo foram construídas 2 piscinas, que estão representadas nas religiões aí poligonais. Vocês estão vendo aí um retângulo, né? E um trapézio. E as medidas de comprimento estão dadas todas em metros. Aí tá aí todas as medidas. Aí ele pede para escrever a medida do perímetro da piscina, usando os polinômios na forma reduzida. Então, vocês vão, para achar o perímetro, é só somar os lados. E na forma reduzida, porque se tiver algum monômio que possa ser reduzido, né? Porque a parte literal é igual, vocês possam somar ou subtrair, vocês vão fazer. Na letra B, pede a medida do perímetro da piscina retangular, dizendo que ela é 24 metros, aí pede para vocês calcularem o valor de x. Então, ele diz que o perímetro é 24 e quer saber o valor de x. Então, vocês vão achar. E na letra C, diz que a outra piscina tem a medida de perímetro 84 e já está lhe dizendo que A é 7. Aí, ele quer saber quem é o valor de B, certo? Então, no lugar de A, vocês vão colocar 7 e vão achar o valor de B. A sexta questão, efetue as adições e subtrações de monômios semelhantes. Então, o que a gente viu aí na estante, né? Como é que faz subtração e adição de monômios? Observem e lembrem que em adição e subtração só pode quando a parte literal é igual, certo? Sétimo, ele diz que A é x² mais 1 e B é menos 2x² mais x mais 2. Aí, sabendo disso, ele pede para vocês fazerem A mais B, A menos B e B menos A. Então, vocês vão responder. E no oitavo, pede para vocês escreverem uma adição com 2 polinômios do grau 2, cujo resultado é um polinômio do primeiro grau. Então, veja aí, né? Ele quer que vocês peguem 2 polinômios, então aí vocês vão escolher o polinômio, não tem uma resposta só, vai ser mais de uma. Então, eles querem que esses 2 polinômios que vocês escolham sejam do grau 2 e que o resultado seja do grau 1. A nona questão é para efetuar a multiplicação, lembrando que eu já falei para vocês que para fazer multiplicação não precisa que a parte literal seja igual, certo? Isso só é necessário na adição e subtração, certo? Aí tem essas, tanto a nona como a décima, como a 11ª, todas são de multiplicação, só usando processos diferentes, mas todas são multiplicação. Então, vocês vão resolver aí. A questão 12. Efetue mais essas operações com monômios. Então, vocês vão resolver essas operações aí com monômios, certo? Tem soma, tem divisão, tem multiplicação, tem subtração. Tudo com monômios. Pronto, gente, é isso, certo? Respondam a atividade direitinho para treinar. Daqui uns dias, nossos testes da segunda unidade já vão estar começando. E na próxima aula, a gente vai estar corrigindo a atividade. Até mais, até a próxima.